Olá, eu me chamo Nicole Menezes e eu e meu grupo, composto por Bruna Bettiato, Kathleen Conceição, Fabrícia Tiffany e Rayane Vale, iremos apresentar o nosso trabalho a respeito de mudanças climáticas. Bom, o clima terrestre existe de forma cíclica. Ele é composto por períodos frios, denominados glaciais, e quentes, chamados interglaciais, que é o que estamos vivenciando neste momento. E com o passar dos anos na Terra, houve alternância entre essas eras. No entanto, nós temos apenas algumas hipóteses sobre estas, cujas irei apresentar algumas a vocês junto de suas possíveis causas. Terra Bola de Neve. Cerca de 650 milhões de anos atrás, durante o período Creogeniano, houve um intenso congelamento, por assim dizer, da Terra, devido ao resfriamento dos oceanos. E com a superfície cada vez mais fria, menor era a quantidade de calor capaz de entrar, já que com grandes placas de gelo, os raios solares, em sua maioria, eram refletidos. Calor infernal ou inferno na Terra. Após isso, cerca de 250 milhões de anos atrás, iniciou-se uma era interglacial, durante o período Permiano-Triássico. Acredita-se que deu-se devido ao acúmulo de gases contribuintes para o efeito estufa, após erupções vulcânicas que emitiram enormes quantidades de dióxido de carbono, além de incêndios e baixa quantidade de oxigênio no oceano. Essa alteração climática marcou a maior extinção em massa. Inverno nuclear. Há a teoria de que o impacto de um asteroide, há cerca de 65 milhões de anos, foi capaz de projetar detritos e água na atmosfera, impedindo que houvesse a entrada de luz no planeta. Com isso, houve um efeito dominó sobre os seres vivos, já que sem luz as plantas não vivem, e toda a cadeia alimentar posterior fora comprometida. Aliás, esse evento marcou o final do período Cretáceo. Pequena Era Glacial. Há cerca de 400 anos atrás, houve outro resfriamento na Terra, durante a Era Moderna. Existem controvérsias a respeito da data e das causas. Alguns cientistas acreditam que foi devido à menor incidência de radiação solar, e outros que foi devido a erupções vulcânicas que escureceram a atmosfera. E, atualmente, nós vivenciamos o aquecimento global, que será abordado a seguir. Bom, as mudanças climáticas são um evento natural. Porém, atualmente, esse processo está desequilibrado devido às ações humanas. A tendência de aquecimento está diretamente ligada com o aumento das emissões de gases do efeito estufa, que em maior parte são resultado da atividade humana, tendo consequência o aquecimento global, que é quando ocorre um aumento da temperatura dos mares e da atmosfera, e esse evento é causado pelo acúmulo de gases poluentes. A concentração excessiva de certos gases, como dióxido de carbono, metano e óxidos de azoto, causa um desequilíbrio, e quanto maior sua concentração na atmosfera, mais quente a Terra fica. A queima de combustíveis fósseis é também uma das principais causas de mudanças climáticas. Nesse processo de queima, tem como consequência a produção de dióxido de carbono, que é o gás mais produzido por atividade humana. Temos também o desflorestamento. Estima-se que ele contribua para 13% das emissões globais de carbono, o que equivale a uma emissão de gases maior do que todo o setor de transporte juntos. E por último, porém não menos importante, as atividades de agropecuária, que devido ao uso de fertilizantes com azoto provoca a emissão de óxido de azoto, além também de contribuir com a emissão de gás metano, e a pecuária, que embora não seja muito falada, é com certeza a atividade que mais contribui para a mudança. E a pecuária, que embora não seja muito falada, é com certeza a atividade que mais contribui para mudanças climáticas. A pecuária é também uma atividade que produz mais gases de efeito estufa do que todo o setor de transporte juntos. E a flatulência do gado e de outros animais gera cerca de 150 milhões de litros de metano por dia. Segundo dois especialistas ambientais do grupo do Banco Mundial, foi indicado que a agricultura animal foi responsável por 50% das mudanças climáticas causadas pelo homem. E a criação de animais para alimentação é responsável por 91% da destruição da Amazônia brasileira, por exemplo. Além disso,
É a principal causa das zonas mortas dos oceanos, destruição de habitats e extinção de espécies. E a junção de todos esses fatores pode causar danos ambientais irreversíveis. Olá, eu sou a Bruna e, de fato, há vários indícios de que a temperatura do planeta está mudando. Isso porque as décadas de 1990 até a atual estão sendo consideradas as mais quentes dos últimos 1000 anos. De acordo com as projeções do IPCC, nos próximos 100 anos poderá haver um aumento da temperatura média global entre 1,8 e 4 graus Celsius, como visto no gráfico. No Brasil, a média dos especialistas é de um aumento de 1 grau Celsius na temperatura do país. Alguns estudos mostram que a temperatura média global subiu em 5 graus em 10.000 anos. Esses mesmos 5 graus podem subir dentro de 200 anos se o ritmo desenfreado do modo de vida da população continuar o mesmo. De acordo com o Programa Internacional sobre o Estado dos Oceanos, foi visto que nossos mares apresentam as mesmas 3 características de quando ocorreram grandes catástrofes na Terra, como as extinções. O nível do oxigênio está baixo, sua temperatura aumentou e ele está mais ácido. Isso vem acontecendo pela grande taxa de absorção de CO2. Alguns modelos matemáticos falam que se nada for feito para frear o aquecimento global, em 2100, a quantidade de dióxido de carbono nos mares vai ser tanta que poderá desencadear um colapso no ciclo de carbono. E como curiosidade, isso aconteceu nas extinções passadas, mas de forma natural. Bom, e respondendo à pergunta, sim, estamos tendo uma mudança climática. E todo dia, em algum lugar do mundo, o planeta tenta nos mostrar isso, seja com chuvas em níveis alarmantes, locais de extrema seca, aumento ou diminuição da temperatura, como podemos ver nessas manchetes de eventos meteorológicos pelo mundo. Quando ouvimos falar em mudanças climáticas, a primeira coisa que nos vem à mente é o derretimento das geleiras, levando à extinção dos ursos polares e o aumento do nível do mar. Mas os impactos vão muito além. Por conta do aquecimento global, as altas temperaturas estão derretendo as calotas. Por conta do aquecimento global, as altas temperaturas estão derretendo as calotas polares, fazendo com que o nível do mar suba 2,3 metros a cada aumento de grau no planeta. Além disso levar à extinção de animais que dependem dela para sobreviver, como os pinguins, ursos e algumas aves migratórias, também é importante ressaltar que o degelo desacelera as correntes marinhas, fazendo com que o planeta fique ainda mais quente e as altas temperaturas trarão a intensificação de tempestades, levando a ocorrer uma série de inundações, deslizamentos e enchentes. Enquanto isso, em outros lugares do mundo, serão atingidos por longos períodos de seca, que ocasionarão queimadas com perdas da biodiversidade. Com a extinção de diversas espécies não adaptadas às mudanças abruptas do clima, haverá um desequilíbrio ecológico, com o aumento de outras populações, como os mosquitos, que poderão assolar o mundo com doenças. A pecuária e a agricultura também serão afetadas. Com a diminuição da produção de alimentos, os valores se elevarão e terá o aumento da fome e da desnutrição no mundo, além da falta de água doce em algumas regiões, que ocasionarão disputas e mortes de pessoas, animais e plantas. Essas consequências já vêm ocorrendo no planeta, mas serão vistas ainda mais pelas próximas gerações, se não repensarmos como as nossas atitudes impactam no futuro. Portanto, muitas medidas devem ser tomadas. Olá, eu me chamo Kathleen e irei falar sobre o que os seres humanos estão fazendo para reduzir os
e irei falar sobre o que os seres humanos estão fazendo para reduzir os efeitos de mudança climática. Mesmo não sendo em escala global, muitos seres humanos começaram a adotar meios mais sustentáveis de viver. Mesmo não sendo em escala global, muitos seres humanos começaram a adotar meios mais sustentáveis de viver. A geração atual tem sido a que mais se preocupa com isso, pois muitas empresas estão desenvolvendo produtos que não sejam prejudiciais à natureza e que sejam biodegradáveis. Um exemplo biodegradável são os polímeros, que são materiais que se degradam pela ação de micro-organismos naturais, como bactérias, fungos e algas. Se estiverem em condições favoráveis de biodegradação, podem ser consumidos em semanas ou meses. E eles podem ser derivados de fontes naturais renováveis como milho e celulose, o que é um grande passo se comparar com os produtos que não são biodegradáveis e levam muitos anos para serem consumidos. Outro exemplo é a substituição de sacolas plásticas por sacolas biodegradáveis, entre outros materiais, como a escova de dente de bambu e os canudos reutilizáveis. A substituição de fontes não renováveis pelas renováveis também tem sido adotada em muitos locais. E elas, que vêm de recursos naturais, como sol, vento e chuva, por exemplo, são totalmente diferentes das não renováveis, como carvão e petróleo, que além de serem retirados da natureza e serem finitos, poluem grandemente o planeta. Sabemos que ainda há muito o que fazer para atingir o equilíbrio sustentável, e muitos consomem sem se preocupar para onde vai todo aquele lixo. E uma maneira de amenizar isso é com a reciclagem, pois reaproveitamos plásticos, vidros e outros materiais que são de grande importância, uma vez que irá conservar a matéria-prima, e a reciclagem nada mais é do que o processo em que há a transformação do resíduo sólido que não seria aproveitado, com mudanças em seu estado físico, químico ou biológico, de modo a atribuir características ao resíduo para que ele se torne novamente matéria-prima ou produto. Agora irei falar um pouco sobre o Acordo de Paris, que é um documento assinado em 2015 por 190 Agora irei falar um pouco sobre o Acordo de Paris, que é um documento assinado em 2015 por 195 países que tem como objetivo principal a tomada de medidas para lidar com as alterações climáticas. Esse acordo firma o compromisso entre os países de lutar para que o aumento da temperatura média do planeta fique abaixo de 2 graus Celsius dos níveis pré-industriais. Para garantir o sucesso do acordo, cada país participante construiu seus próprios compromissos. No caso do Brasil, por exemplo, o país comprometeu-se a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005 até 2025. E para garantir que essa meta seja alcançada, o país comprometeu-se ainda a aumentar a participação de bioenergia sustentável na sua matriz energética e a realizar a restauração de mais de 10 milhões de hectares de florestas. Bom, como conclusão a respeito do tema do nosso trabalho, podemos ter certeza de que precisamos fazer algo para mudar essa realidade, de que devemos refletir sobre todos os impactos que estamos causando sobre a Terra. E aqui nós temos duas frases. Uma dita por Veríssimo de Andrade, que é: o aquecimento global poderá ser sanado quando, entre outras coisas, houver um crescimento global de mentalidade. E outra dita por Miral Pereira: a melhor forma de assegurar o futuro é preservar o planeta. Para tentar reverter esse cenário em que estamos vivenciando e causando, é necessário que tenhamos consciência, que aprendamos a respeito do nosso planeta e da sua importância. Desde que somos pequenos, ouvimos de nossos responsáveis e pessoas mais velhas que precisamos estudar e trabalhar para assegurar o nosso futuro, para que nós sejamos pessoas bem-sucedidas. Mas será que isso realmente vai importar se o nosso planeta não estiver mais em condições? Precisamos, antes de pensar em qualquer coisa, assegurar e cuidar da nossa única casa.